Esse é o canal Matemática no Ar e eu te ajudo a entender a matemática para resolver as questões do concurso com sabedoria. Hoje vamos falar sobre relações trigonométricas, um conteúdo que não aparece muito nas provas, mas pode ajudar você a gabaritar a questão mais difícil. Depois que a gente fizer uma breve revisão, nós vamos resolver duas questões. Uma é do Instituto Federal de Santa Catarina e a outra do Cefet do Rio. Nós vamos falar aqui de relações trigonométricas em um triângulo retângulo. Eu estou falando de um triângulo como esse. Um triângulo retângulo, nós temos que observar sempre a hipotenusa, que é o maior lado, ou o lado oposto ao ângulo de 90 graus, né? Então, aqui ele mede A. Esse triângulo, ele tem dois ângulos agudos. E quando nós vamos trabalhar com seno, cosseno, tangente, nós estamos falando do seno destes ângulos agudos. Então, eu tenho um ângulo agudo, que é o ângulo B, e nós vamos determinar agora o seno, cosseno e a tangente deste ângulo, mas existe um outro triângulo, um outro ângulo, né? Então, eu vou duplicar o triângulo aqui para a gente trabalhar o seno, cosseno e a tangente do ângulo C. Poderia ficar na mesma figura? Claro que sim, mas como eu vou riscar a figura, por isso a opção de duplicar, tá? Nós vamos falar primeiro do seno. O seno é uma razão, e é a razão do cateto oposto, da medida do cateto oposto, dividido pela hipotenusa, pela medida da hipotenusa. O que é o cateto oposto? Então, observe o ângulo B. Ele tem um lado que é oposto a ele, que é o lado que mede B. Esse é o cateto oposto. E o A é a hipotenusa. Então, seno do ângulo B, eu vou pegar a medida do cateto oposto, que é o B. Então, seno do ângulo B vai ser B sobre A. Tá. E agora, nós vamos falar do cosseno. O cosseno, em vez de pegar o cateto oposto, nós vamos pegar o cateto adjacente. Então, você já sabe que o A é hipotenusa. Então, se o A é hipotenusa, o B é cateto oposto, o cateto adjacente só pode ser o C. Então, quando eu falar do cateto, do cosseno, nós vamos falar de cateto adjacente. Então, cosseno do ângulo B vai ser a medida do cateto adjacente, que é C, sobre a medida da hipotenusa, que é A. Então, eu tenho seno B sobre A, o cosseno do ângulo B, C sobre A, e falta a tangente. A tangente, nós vamos pegar a medida do cateto oposto e dividir pela medida do cateto adjacente. Então, vai ser B sobre C. Posso inverter a ordem? Não. Agora, você vai fazer comigo no segundo triângulo. Então, nós estamos falando do ângulo C. Você vai observar e vai ver que a hipotenusa é A. Então, o ângulo C, veja que tem dois catetos, o B e o C. O C é o oposto. Então, o B só pode ser adjacente. Se o C é o oposto, quando eu falar em seno, vai ser a medida do cateto oposto sobre a medida da hipotenusa. Cateto oposto, C. Hipotenusa, A. Cosseno. Cosseno é o cateto adjacente. O adjacente ao C é o B. Então, vai ser medida do cateto adjacente dividido pela medida da hipotenusa. B sobre A. E a tangente, cateto oposto, dividido pela medida do cateto adjacente. Então, cateto oposto, C. E cateto adjacente, B. Essas são as relações que nós vamos utilizar. Elas são válidas somente em triângulos retângulos. Mas, às vezes, a questão pode ser um pouco mais trabalhosa, a gente pode envolver o teorema de Pitágoras junto, que também é válido somente no triângulo retângulo, tá? Vamos resolver a primeira questão. Vamos resolver a questão. Calcule a altura da Torre Eiffel, considerando as informações abaixo. A altura, comparando com o triângulo, é a medida do cateto oposto a 45. A hipotenusa eu também não sei a medida, mas eu sei a medida do cateto adjacente a 45. Apesar de não estar escrito ali que é um triângulo retângulo, como é a altura da torre, a gente sabe que é um triângulo retângulo. E então, as medidas que eu estou procurando, a que eu procuro mesmo é o cateto oposto. E eu tenho o cateto adjacente.
Se eu tá envolvido aqui a medida dos dois catetos, eu vou usar tangente. Se eu tivesse hipotenusa, eu poderia usar seno, mas não tem. Então, eu não tenho medida da hipotenusa, então eu vou usar tangente. Tangente de 45 vai ser igual ao cateto oposto, que é a altura, chamei de H, dividido pela medida do cateto adjacente, 324. Agora, a tangente de 45, nesse caso, não foi dada. Então, tem que saber a tangente de 45. É 1. Então, 1 é igual a H dividido por 324. Logo, H é 324. Agora vamos para a segunda questão. Considere os dados a seguir para determinar o valor de x. Repare que aqui nós temos dois triângulos retângulos em uma figura. Existe o triângulo grande, que ele é retângulo. Esquece aquela divisória que tem no meio, tá? Ele é um triângulo retângulo. Existe um triângulo pequeno, que é esse que nós procuramos a medida x. Para determinar o x, eu preciso saber a medida da hipotenusa desse triângulo pequeno, pelo menos, ou do cateto, né? Do outro cateto. Eu preciso ter mais alguma medida para eu achar o x. Então, eu vou olhar para o triângulo grande. Triângulo grande, a gente sabe que a hipotenusa mede 20. Se a hipotenusa mede 20, eu tenho um ângulo de 30, estou falando do triângulo grande. Eu consigo saber a medida do cateto oposto a 30, no triângulo grande. Então, eu posso escrever o seguinte, que seno de 30 do triângulo grande vai ser igual a y sobre 20. Estou tratando do triângulo grande. Y vai ser medida do cateto e 20 medida da hipotenusa. Seno de 30 é dado, 1/2. Isso quer dizer que y, 2y é 20, então y é igual a 10. Bom, então, a medida do cateto é 10. Agora, vamos olhar para o triângulo pequeno. Triângulo pequeno, eu sei que um cateto é 10, eu procuro outro cateto. Eu tenho um ângulo de 30. Então, eu tenho um ângulo, cateto e cateto. Então, eu vou usar tangente. E vou escrever o quê? Tangente de 30 vai ser igual a medida do cateto oposto ao 30, x. Só que agora eu estou falando do triângulo pequeno, tá? Então, o cateto oposto a 30 no triângulo pequeno é x. E o cateto adjacente, 10. Tangente de 30 não é dado. Então, eu tenho que saber de cor. Raiz de 3 sobre 3 igual a x sobre 10. Então, aqui, 3x é 10 raiz de 3, então é 10 raiz de 3 sobre 3. Como a tangente não é dada, eu tive que buscar essa informação, eu tinha que saber de cor. Se eu não soubesse, o que eu poderia fazer, né? Poderia tentar por outros caminhos, poderia tentar aplicar a teorema de Pitágoras, que também é válido no triângulo retângulo, poderia tentar achar a medida da hipotenusa primeiro, para depois aplicar a teorema de Pitágoras, só que isso vai me demorar mais, vou gastar mais tempo na prova, né? Então, por isso a minha opção por utilizar tangente. Esse vídeo fica por aqui, peço para você curtir, compartilhar, se inscrever no canal. Bons estudos para você!